Oi, meu povo, tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Bora iniciar mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje vai ser um resumo do meu relato de parto. Decidi agora que eu tô mais tranquila, vim gravar pra vocês. Tenho muita coisa pra falar, muita coisa pra contar de como foi. E aí aproveitar, né? O Rafa tá lá embaixo, a Yasmin já saiu da escola, mas tá lá na casa da minha sogra. A gente passou lá, ela quis ficar lá, né? O neném tá aqui, tá dormindo, enroladinho ali no berço. Lá fora tá frio, só que hoje foi dia de consulta no posto, então a gente precisou sair com ele, né? Aí na volta a gente passou na casa da minha sogra e agora estamos em casa e a Yasmin ficou lá. Então agora que eu tô mais tranquila, eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, de como que foi tudo. E é isso, né? Essa introdução do vídeo já tá muito longa, chega de falar e bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, vamos lá. Vou tentar ser breve, vou tentar não fazer um vídeo muito longo, tentar, assim, resumir o máximo pra vocês. Hoje, como eu falei, né, hoje tá completando 2 semanas que o Gabriel nasceu. Ele nasceu no dia 21/7/2025, às 9h45 da manhã. Nós internamos às 7 da manhã, que era para quando estava agendada a internação, 7 horas da manhã. Ganhei ele no hospital muito bom aqui da região. Eu ganhei ele pelo convênio da empresa que eu tô trabalhando. É um convênio bom, então eu consegui ganhar ele no hospital onde eu sempre quis. Quando eu tive a Yasmin, eu queria que ela nascesse nesse hospital, né? Ele fica ali na região da Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Só que na época da Yasmin eu não tinha convênio, então era sem cogitação de ganhar lá, porque pagar por fora ia ser um absurdo. E aí a Yasmin, ela acabou nascendo no hospital da Vila Alpina, também aqui na zona leste de São Paulo, mas foi um hospital muito bom, sabe? Enfim, dia 21/7, nós internamos às 7 da manhã, foi uma cesárea agendada. Eu escolhi fazer a cesárea com 39 semanas e 2 dias. Então, nós agendamos. 7 horas da manhã a gente internou e ele nasceu às 9h45 da manhã. Até então, gente, não tinha nada assim, sabe? Tava tudo maravilhoso. Eu gravei o vídeo pra vocês do dia do parto, né? E tava tudo bem. Tava tudo bem, o neném nasceu bem, nasceu saudável. Até então tinha dado tudo certo com a minha cesárea, minha cirurgia. Eu voltei a mexer as pernas rapidinho, fui liberada pro quarto. Foi quando eu finalizei o vídeo com vocês. Inclusive, no vídeo anterior, quem não assistiu, vai dar uma olhadinha. No final do vídeo, quando eu finalizo ele com vocês, eu até comento, né, que eu tô grogue de remédio. Eu tava falando... Eu já falo lento, né? Mas eu tava falando assim, gente, se vocês conseguem perceber o quão, assim, sabe? Parece que eu tava aérea, assim, sabe? Falando e... não sei. Por quê? Vamos lá. Agora começa a parte do perrengue que passamos lá, gente. Foi um momento muito difícil. E hoje, assim, eu tô muito feliz e muito grata por estar viva. Vocês já vão entender o porquê. Bom... eu expliquei lá no vídeo anterior, né? O Rafa ficou comigo, eu internei, ele ficou comigo durante o parto também, até eu ser liberada e subir pro quarto com o neném. Ele tava lá esperando por nós. Só que ele tava muito, muito, muito gripado. Depois, a gente acaba, assim, a gente acha que ele tava com a influenza. Mas enfim, não é esse o assunto, né? O que eu quero dizer é que ele ficou lá com a gente até eu ser liberada pro quarto. E depois disso, ele foi embora, ele foi pro hospital, pra UPA, na verdade, mas não conseguiu passar porque tava muito cheio, ele acabou vindo embora. Mas ele não pôde ficar comigo no hospital por conta dessa situação que ele tava. Era perigoso ele passar pra mim, pro neném e pra outras pessoas também, né? Enfim, ele veio pra casa, foi pra UPA, depois veio pra casa. Quem ficou comigo foi a minha cunhada, que é a Dinda do neném, que ela é a esposa do meu irmão. E ela esteve comigo ali no momento mais complicado. O Rafa chegou. No momento mais complicado ali, ela tava ali comigo e eu só posso agradecer. Eu já agradeci a ela, mas, nossa, ela foi essencial ali naquele momento comigo. Quando foi de noite, eu não vou saber exatamente os horários. Eu não lembro direito. Quando foi de noite...
Eu só sei que o momento que eu gravei o vídeo, que eu estava grog de medicação pra dor, era 11 horas da noite. Então, antes disso, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor na minha barriga, gente. Uma dor assim, parecia pra mim uma dor muscular. Depois eu entendi o porquê também. Parecia uma dor muscular que não passava. Eu chorava de dor, eu apertava o que tivesse na minha frente, eu chutava o que estava na minha frente de dor. Eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E ali eu chamava as enfermeiras, a minha cunhada chamava e eu pedia uma medicação pra dor, e eu pensando, né? É normal, é normal. Só que eu, ao mesmo tempo, eu não conseguia, eu não lembrava de ter sentido essa dor quando eu fiz a minha primeira cesárea. Mas na minha cabeça eu pensei, né? A segunda cesárea dizem que dói mais. Então, é normal. Eu ficava com aquilo na minha cabeça, é normal. E aí, a gente chamava os enfermeiros, eu pedia medicação, que eu falava que eu não tava aguentando de dor, eu quero medicação pra dor. E os enfermeiros falavam, as enfermeiras, no caso, falavam que era gases. Que eu precisava, elas ainda falaram, você falou muito durante a cirurgia? Eu falei, não, eu nem conversei durante a cirurgia, é tão rápido, né? Depois do parto, realmente, eu conversei muito com a minha cunhada. A gente, nossa, eu conversei até demais, falei. Mas, gente, não era uma dor de gases. Não era. Mas eu ficava o tempo todo assim, é normal, vai passar, vai passar. E não passava. Eu tomei paracetamol, não passou, eu tomei tramal na veia, aliviou bem a dor, mas não passou. O certo era, com o tramal, eu não senti dor nenhuma. Ele passar a minha dor. E não passava. Não passava. E a gente chamava as enfermeiras iam lá, é gases, você tem que caminhar, você tem que caminhar. Só que, gente, como que eu ia caminhar se eu não conseguia levantar da cama? Eu não conseguia sentar. Eu não tinha uma posição que não doía. E eu tendo que amamentar o neném, eu lembro que quando vinha assim na minha cabeça, nossa, tá na hora dele mamar, eu já começava a sentir aquela dor. Parecia que o meu psicológico já ia me preparando assim, sabe? Vai doer, vai doer. Porque eu encostava na minha barriga, doía. A minha roupa, pijama, assim, não era nada apertado que eu tava usando. Doía, encostado na minha roupa. Tinha momentos que eu puxava assim a minha roupa, o short, sabe? E eu tava com aquela calcinha descartável, que parece uma fralda. Eu não conseguia, ele encostado na minha pele, doía. Era uma dor assim absurda. E eu ficava esticando assim, puxando pra frente pra não ter contato com a minha barriga, pra nada encostar na minha barriga. Até que veio uma enfermeira. Isso era umas 4h30, 4h40 da manhã, mais ou menos, tá, gente? Nossa, meu óculos tá tão sujo, tô falando com vocês e tá até embaçado. Isso era umas 4 e pouco da manhã, umas 4h30, 4h40, eu acho. Que veio acho que era umas 4h30. Veio uma enfermeira e ela falou, sua barriga tá muito inchada. E eu não tinha percebido até então, porque pra mim tava inchada o normal, né? Tinha acabado de ganhar neném, fiz uma cesárea, a gente fica mesmo com a barriga, né? Fica volumoso ainda, pra mim era o normal. E ela falou, não, sua barriga tá dura e tá inchada. Isso é sangue acumulado. Ela falou, tá saindo muito sangue, porque, né, a gente fica sangrando lá por baixo, né? E eu falei, não, quase nada, não tá saindo quase nada. E ela falou, então o sangue tá preso dentro de você. Eu vou ter que apertar a sua barriga pra sair esse sangue. Você aguenta? Na hora, sim, gente, aquilo já doía tanto sem encostar. E nossa, na hora já me deu um negócio assim, eu falei, meu Deus, e agora? Só que na hora eu tava amamentando o neném. E ela falou assim, ó, eu vou esperar você terminar de amamentar e eu volto pra gente poder apertar a sua barriga pra poder sair esse sangue. Falei, tá bom. E eu com medo. Aí terminei de amamentar, eu falei pra minha cunhada, eu vou levantar, vou no banheiro, pra ver se, às vezes, eu em pé, o sangue desce um pouco, pra ela não precisar apertar minha barriga. E eu sentei na cama, com muita dificuldade, mas sentei. Só que eu não conseguia levantar. Eu não conseguia levantar da cama. E eu falei pra minha cunhada, eu lembro que eu falei pra ela que parecia que eu tinha engolido um saco de cimento. Porque eu sentia muito peso. Era um peso absurdo, assim, que eu tentava levantar e não conseguia. Só que no caso é porque eu já tava fraca, né? E, enfim. Eu tava com muita dor, não conseguia levantar. Eu falei, putz, e agora? Tô sentada aqui na cama com os pés pra baixo, pro chão, né?
e não conseguia levantar e também não conseguia deitar de volta de tanta dor. Falei, eu vou ter que chamar a enfermeira. Ela vai ter que apertar minha barriga desse jeito que eu tô. Não vai ter jeito. Porque na minha cabeça ela ia apertar, o sangue ia sair e na hora eu ia sentir o alívio, né? Aí chamamos a enfermeira. Ela demorou um pouquinho, mas veio. Aí ela falou, por que você tá sentada? Eu falei, porque eu tentei ir no banheiro e não aguentei de dor. Eu não consigo levantar. Aí ela pensou, isso não é normal. Não é normal. E a minha barriga cada vez mais inchada, cada vez mais dura, parecia uma pedra. Aí ela pensou, não, isso não é normal. E aí ela ficou com medo de pôr a mão. Ela falou, ó, eu não vou mexer, eu vou chamar a médica pra vir te atender. Falei, tá bom. Demorou mais uns minutos, veio a médica. A médica veio, acho que era umas 5 horas da manhã, mais ou menos. 10 para 5, mais ou menos. E aí ela me deitou, doeu muito, chorando de dor ali, não tava aguentando. E aí eu lembro dela colocar a mão na minha barriga e a minha barriga tava tão rígida, tão dura, que na hora que ela colocou a mão, ela falou assim, você tem mioma? Eu falei, não. Ela, você não tem mioma? E ela encostava na minha barriga, eu já vi estrela, assim. E eu, não. E com muita dor, gemendo de dor. Eu dou graças a Deus que nesse momento, o meu convênio, ele era enfermaria. Então, seriam 2 pessoas, né? 2 mãezinhas ali no mesmo quarto. Eu e mais uma. Só que nesse momento não tinha outra. Porque eu acho que ia ser tão ruim, sabe? Saber que tem outra pessoa do lado e ficar vendo a situação. Eu não ia me sentir confortável e também... sabe, você não quer assustar as outras pessoas também ao mesmo tempo, enfim. Eu tava sozinha, né, na hora. Tava eu, minha cunhada e o neném só. E ela falou, você não tem mioma? Eu falei, não. Aí ela fez uma cara meio assim, né? Ela falou assim, eu vou ter que fazer um exame de toque em você, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Deitei, tirei a parte de baixo da roupa e ela fez o exame de toque em mim. Na hora que ela fez o exame de toque em mim, ela perguntou, você tava em trabalho de parto quando você fez a sua cesárea? Eu falei, não, não entrei em trabalho de parto. Ela me perguntou isso 3 vezes, isso eu lembro. Você não tava em trabalho de parto? Você não tava com contração, com nada? Eu falei, não. Ela me perguntou 3 vezes. Eu falei, não, não tava. E eu sei que ela fazia o exame de toque em mim e ao mesmo tempo ela apertava minha barriga. E eu não percebi, gente. Só que nesse momento eu comecei a sangrar muito. Que eu tinha falado que eu quase não tava sangrando, né? E nesse momento que ela fez o exame de toque em mim, eu não senti, não percebi. Acho que porque a dor era tanta que eu não percebi. Eu comecei a sangrar muito. E aí ela falou assim, ó, vai lá se trocar, se limpar, eu vou pedir um exame pra você. Eu falei, tá bom. Ela pediu o exame, uma tomografia pra mim, da região do abdômen. E aí, a hora que eu levantei pra me trocar, que eu vi a situação que tava o lençol, todo ensanguentado, muito sangue. Pensei, normal, né? Ela apertou minha barriga, ela fez o exame de toque, é normal, então o sangue... Eu ainda falei pra minha cunhada, era isso mesmo, eu acho que era o sangue preso, que agora ela apertou minha barriga e fez o exame de toque, saiu o sangue, vai aliviar. Enfim, fui fazer a tomografia. Foi muito difícil pra fazer essa tomografia. Isso de levantar da cadeira de roda, de subir na cama, na maca lá, né, enfim, no negócio do exame da tomografia. Depois pra sentar de novo, descer, ir pra cadeira de roda. Gente, isso era uma tortura pra mim, era uma dor insuportável. Eu falei, gente, que é isso? Parece que eu vou morrer, não é normal isso. Aí, ali, quando a médica me pediu uma tomografia, eu já pensei, tem alguma coisa errada. Ela tá desconfiando de alguma coisa, mas eu não fazia ideia do quê. Enfim, fiz a tomografia, era umas 5 e pouco da manhã. Quando foi umas 7, eu tô chutando os horários, gente, assim, mais ou menos, tá? É mais ou menos, porque eu não me lembro exatamente. Era umas 7h20, mais ou menos, 7h20, ia dar 7h30, eu acho. Veio outra médica, eu já tinha trocado o plantão, né? E veio outra médica falar comigo e com a minha cunhada. E ela falou assim, olha, o resultado do seu exame saiu e eu vou ter que levar você, a gente vai ter que te levar pra cirurgia de novo. Na hora que ela falou isso, eu falei, mas o que foi? O que aconteceu? Já muito assustada. E ela me explicando, gente, começou uma correria de... Eu tô arrepiada, juro, ó, eu tô contando pra vocês, eu tô com vontade de chorar, de lembrar a situação na hora, sabe? Enfim, peraí. Enfim, gente, na hora começou uma correria de enfermeiro, de médico, eu já nem sei mais o que era o que ali.
E a médica me explicando o que tinha acontecido. E eu nem lembro, assim, de eu ter tirado a roupa, de colocar a camisola que tem que usar na cirurgia, porque foi tudo muito rápido. A médica me explicando o que aconteceu, o que tinha dado no exame, e ao mesmo tempo uma enfermeira tirando minha roupa, outra colocando a camisola, outra trazendo cadeira de roda, maca e não sei o que. Foi aquela correria. O que aconteceu? Eu tive uma hemorragia interna, onde a gente não sabe exatamente se foi um vaso que se rompeu, o que eu, assim, acho muito difícil ter acontecido, porque eu fiz o repouso direitinho, né? Não forcei nem nada. Ou se foi, de repente, um vaso que não foi ali cauterizado da forma correta. Enfim, gente, esse vídeo não é pra procurar culpados, nem, né? É só pra explicar pra vocês o que aconteceu e pra alertar vocês, você, mamãe, que vai passar por um parto cesárea. Eu também não sei se isso aconteceria num parto normal, eu acho muito difícil, né? Acho que é mais normal na cesárea. A dor que você vai sentir é a dor da cirurgia. É a dor nos pontos, é a dor na região da cirurgia. Se você sentir qualquer dor além disso, insista em um médico para te atender. Insista. Porque eu ficava só pedindo medicação para dor para as enfermeiras e nisso eu passei a noite inteira sangrando por dentro sem saber. Até então achando que era gases, que foi o que todos os enfermeiros falavam pra mim. É gases, é normal, você tem que caminhar. Enfim, como eu falei, eu não tô aqui pra apontar culpados, nem pra procurar culpados. É só pra alertar vocês mesmo. Que se vocês passarem por isso, exijam por um médico pra atender vocês. Peçam exames, falem mesmo, não tenham medo, porque é a vida de vocês que tá em jogo. Enfim, me levaram pra cirurgia. Na hora que me falaram que eu ia pra cirurgia, eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, meu Deus, e se eu morrer? Eu só pensava nos meus filhos, no neném que tinha acabado de nascer, na Yasmin. Pensava na Yasmin, que tava em casa. Enfim, aí fomos pra cirurgia. Ai, gente, desculpa, eu não consigo falar, parece que eu não consigo falar sobre isso sem me emocionar, né? Mas enfim, eu pensando ali, meu Deus, e agora? E se eu morrer? Eu tive medo de morrer e deixar, né, o neném bebezinho, a Yasmin. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu muito nervosa, não conseguia parar de chorar. O anestesista veio conversar comigo. Ele falou assim, ó, a gente vai fazer a hack de novo. A gente vai abrir o mesmo corte da cesárea e a gente vai ver o que tá acontecendo, né? Até então, a única coisa que eu sabia é que tinha 1 litro de sangue livre no abdômen, né? Na barriga. Era a única coisa que eu sabia, que era o que tinha dado na tomografia, né? Enfim, o anestesista conversou comigo, ele me acalmou ali um pouco na hora, mas eu mesmo assim continuei nervosa. E aí ele falou assim, a gente vai fazer a hack e eu vou te dar um remédio pra você dormir. Como que é que fala? Não é anestesia geral, Ai, esqueci o nome, gente, mas que a gente só dorme, sabe? E um sedativo? Enfim, e aí ele falou assim, pra você dormir, porque você tá muito nervosa e a gente, né, precisa que você fique calma pra dar tudo certo. Eu falei, tá bom. E aí eu dormi durante a cirurgia, né? Então eu não fiz a cirurgia consciente. Eu tenho, assim, alguns flashes de algumas coisas que eu conseguia escutar, sabe? Vozes. E às vezes eu lembro que eu abri o olho, eu via o anestesista, assim, que o tempo todo, assim, perto da minha cabeça, né? E logo fechava o olho e eu, sabe? Ficava... Parecia que eu tava sonhando o tempo todo. Enfim, não tava consciente durante a cirurgia. Foi feita a cirurgia, foi identificado realmente que tinha um vaso que tinha se rompido, ou como eu falei, não sei o que aconteceu, mas que ele tava soltando sangue, assim, livre dentro da minha barriga, né? E aí, deu tudo certo na cirurgia, depois eu acordei, a médica conversou comigo,
a médica que fez a cirurgia. Eu já tinha passado com essa médica no meu último cardiotoco que eu tinha feito, que foi na sexta-feira. Eu ganhei o neném na segunda, né? Fiz essa cirurgia na terça. Na sexta-feira anterior, eu tinha ido lá no hospital, aí eu passei no PS normal pra poder fazer o cardiotoco de rotina. E foi essa médica que tinha me atendido. Muito, assim, até atenciosa ela. Eu tinha até comentado com a Rafael, nossa, a médica é muito boazinha e tal. E foi ela que fez a minha cirurgia, que era ela que tava de plantão ali na hora. Enfim, deu tudo certo com a cirurgia. O vaso que tava sangrando, tava rompido, foi cauterizado, eles fecharam de novo. E aí eu esperei passar o efeito da anestesia e voltei pro quarto, né? E ali eu já não tava mais sentindo aquela dor. E aí o que acontece? Foi retirado 1 litro de sangue líquido, né? Que tava solto, assim, como eu falei. E mais 750 gramas de sangue coagulado, que já tinha, né? Como eu passei a noite toda sangrando por dentro, com aquela dor, o sangue já tinha coagulado. Então, foi muito sangue. A médica falou, tinha muito sangue. A médica conversou com a minha irmã, que minha irmã foi pra lá, né? Aí ela que conversou com a médica. Meu irmão também tava lá, a hora que eu cheguei, né? O pessoal tava todo lá. E foi a minha irmã que conversou com a médica e ela explicou, né, que tinha muito sangue, que ela falou pra minha irmã, né, ela tava com muita dor, que ela não conseguia nem sentar, mas que tinha dado tudo certo. Eu precisei ficar com um dreno dentro, né, era um caninho dentro do corte da cirurgia e ficou um saco pra fora, um saquinho assim, ó, desse tamanho mais ou menos, tamanho da minha mão mais ou menos, eu acho. E fiquei com esse saco que ele ia drenar o sangue que tava dentro, né, da minha barriga. Porque a médica explicou que eles conseguiram fazer a sucção de todo o sangue líquido, tirou todo o sangue coagulado, mas que tinha muito sangue preso no meu... Eu não lembro se era no músculo, eu acho que era uma coisa assim. E ali eles não conseguiam tirar, porque era como se fosse uma esponja, ele tipo tinha sugado. Então ele ia soltar aquele sangue aos poucos. Então eles colocaram esse dreno com esse saquinho pra fora, pra ele drenar o sangue que fosse soltando do músculo. Acho que deu pra vocês entenderem, né? E aí eu fiquei até o dia seguinte com esse dreno, horrível, horrível, horrível. No dia seguinte a médica tirou, doeu. Nossa, como doeu pra tirar esse dreno, meu Deus do céu. Foi rápido, sabe? Mas doeu. Doeu e o Rafa viu na hora que ele já tava lá no hospital comigo, né? Ele falou que foi um cano enorme que saiu de dentro da minha barriga. Eu achei que era curtinho, mas não, ele falou enorme. Eu não vi, porque eu ficava tampando assim, sabe? Não queria ver, doía. Nossa, não tava aguentando de dor, mas deu certo. Tiramos o dreno. A quantidade de sangue que foi drenada tava dentro do normal, do esperado, então não precisei mais ficar com ele. Graças a Deus, porque era horrível. E foi isso. Eu acabei tendo que ficar um dia a mais no hospital por conta disso, né? E aí a médica explicou que agora os cuidados do resguardo são dobrados, porque eu fiz duas cesáreas, né, gente? Praticamente eu abri, fechou e depois teve que abrir de novo. Então, a cesárea é uma cirurgia delicada, uma cirurgia, assim, complexa, né? Porque não é uma cirurgia simples, né? E acabou tendo que abrir 2 vezes. Então, por isso que eu tenho que tomar muito mais cuidado agora. Amanhã completa 2 semanas dessa cirurgia que eu fiz. Eu ainda tô com os pontos, ainda não tirei os pontos. Eles falaram que com 2 semanas eu já poderia tirar, então a partir de amanhã eu já posso tirar os pontos. Sinto um pouquinho de dor nos pontos ainda. Amanhã eu vou lá no posto pra ver se a gente já consegue tirar, como que tá, né? Mas assim, a minha recuperação agora tá indo bem. O susto passou, foi só naquele começo. E nossa, foi uma coisa muito doida, uma coisa assim, muito assustadora pra mim. Eu nunca imaginei passar por isso. E no final, como eu falei no começo desse vídeo, né, gente, acabei me arrependendo de ter pedido pela cesárea. Eu sei que assim, eu não tinha como imaginar que isso iria acontecer. Nunca ia imaginar, né, gente, que ia passar por isso. Mas se eu soubesse, eu tinha enfrentado o parto normal.
Porque, assim, eu não sei como é a dor de um parto normal. Eu sei que é uma dor absurda, mas que quando o neném nasce, passa. E quando meu neném nasceu, depois foi o momento que eu mais senti dor. E eu sofri, eu corri riscos. E foi muito difícil. E depois eu vim pra casa também. Era uma dor assim, sabe? Eu sentia dor nos pontos e tal, mas era mais. Porque eu fiz 2 cirurgias, né, gente? Então, foi uma recuperação tranquila? Foi. Tô me cuidando, tô tendo ajuda. Mas a minha sorte é que o Rafa ficou em casa essa semana que passou, né? Essas 2 semanas agora, né? Que fez 2 semanas. Então ele tava aqui, a minha mãe vem pra cá praticamente todos os dias. Eu não tô descendo escada ainda, eu desço só quando realmente preciso sair, que nem hoje a gente foi no posto, então eu desci as escadas. Mas eu não tenho descido, tenho ficado o tempo todo aqui no quarto. Tô até agoniada. Mas eu tô fazendo de tudo pra me recuperar bem, pra ficar tudo bem logo, sabe? Mas se eu penso assim, eu não vou nem dizer assim, eu me culpo por ter pedido uma cesárea. Não, porque eu não imaginava, não sabia que isso ia acontecer. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo, sabe? Por ter passado por tudo isso, eu me arrependo. Eu não posso me culpar, eu sei que eu não tenho culpa. E eu também não me sinto culpada, como eu disse, né? Mas eu me sinto arrependida de ter pedido pelo parto cesárea, sabendo que eu ia aguentar um parto normal. Dói, eu tinha medo da dor. E no final eu passei por uma dor absurda, que eu não sei se dá pra comparar com uma dor de parto normal, mas foi a pior dor da minha vida naquele dia. Foi no dia 22, né? No final, no dia 21 começou a dor, que foi no dia que ele nasceu, à noite começou a dor. E aí passei aquela madrugada toda pra 7 e pouco da manhã, descer pra cirurgia. Eu sei que eu entrei na cirurgia, era 8h30, mais ou menos. Mas a hora que a médica foi falar comigo, era umas 7h30, 7h40. Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas sobrevivi, graças a Deus. Uma coisa que eu não falei, eu precisei fazer transfusão de sangue. Eu precisei receber uma bolsa de sangue, porque eu tinha perdido muito sangue, né? Então, eu precisei receber o sangue aqui, ó, tá até marcado aqui na minha mão, tá vendo? Foi por aqui que eu recebi, ainda não saiu. Que era, eu acho que a agulha é mais grossa, sabe? Pra receber o sangue. Enfim, é isso, gente. O meu relato de parto, até o momento do parto, foi uma maravilha. Depois, foi bem complicado, mas graças a Deus passou. Foi um susto, foi um aprendizado e gravar esse vídeo foi uma forma que eu encontrei de alertar vocês, mamães, papais, acompanhantes, não normalizem essa dor que que foge ali da dor da cirurgia, sabe? Não é normal, então exijam por um atendimento médico. Não fiquem só ali não menosprezando também os enfermeiros, tá, gente? Não é isso. Mas os enfermeiros, o que eles podem fazer é dar a medicação pra gente pra dor, só. E aquilo não tava me ajudando, como eu falei, eu tomei Tramal na veia e aliviou, mas não resolveu o meu problema. Eu precisei de uma médica pra me solicitar exames, então peçam por isso. Se vocês passarem, estranharem, acharem qualquer coisa anormal, peçam por um médico. Peçam por exames, porque pode ser a vida de vocês correndo risco, assim como foi a minha, né? Graças a Deus deu tudo certo, ficou tudo bem. É isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se de repente eu deixei de falar alguma coisa aqui também, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se for muita coisa que eu deixei passar, eu respondo até em vídeo depois, mas comentem aqui que vocês ficaram, assim, de repente com dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, deixem aqui nos comentários. E é isso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, pra gente crescer cada vez mais, conto aí com a ajuda de todos vocês. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.